Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, comigo, com nós. Tenha uma boa noite de salvação para a sua família, para a minha família, o povo que vai morar no céu. Gostaria de estar compartilhando novamente mais um capítulo da palavra de Deus e que este possa ganhar o seu coração e que você possa introduzir dentro de si a palavra do Senhor que aqui será proferida da parte do Senhor para a sua vida. Que venha eu a diminuir na presença do Senhor e Ele venha crescer em mim. Que essa matéria de homem venha desaparecer e o Senhor Jesus Cristo venha sempre aparecer na minha vida. Gostaria de estar levando com os irmãos esta palavra que se encontra no livro de Reis, capítulo 22, o versículo 6 em diante, que diz assim: Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse: Irei a peleja contra Ramó de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Traze-me depressa Micaias, filho de Imlá. O rei de Israel, Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com esse ferirás aos sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo sobre a Ramó de Gileade: E prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Vejamos bem aqui, a partir do versículo 6, que esses 400 profetas de Acabe eram falsos profetas. Eles profetizavam aquilo que o rei queria ouvir e não as verdadeiras profecias do Senhor. Se a gente notar o verso 15, diz assim que Micaias, por zombaria, ele imitou a predição ali dos falsos profetas. Acabe ele logo notou que ele não estava falando sério. Por quê? Porque ele só falava coisas que o rei não queria ouvir. Então ele estava imitando a visão dos profetas que recebeu ali. Mas o significado era raro. Acabe ele morreria e Israel bateria-se em retirada. Notamos que o verso 23, o espírito da mentira, neste caso aqui, é um dos agentes de Satanás. E um espírito maligno é um espírito maligno sobre o controle de Deus, para destruir Acabe e os falsos profetas no seu pecado. Seus corações estavam endurecidos contra a verdade, de tal maneira que Deus, por fim, ele entregou a mentira como a justa penalidade pelo seu pecado. Esse mesmo tipo de julgamento ocorrerá nos últimos dias nos últimos dias da nossa era, de hoje, quando então Deus
enviará a operação do erro sobre todos aqueles que não receberem o amor da verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, e o engano será edificado. Para que sejam julgados todos os que não receberem a verdade. Vejamos bem que o rei, ele não gostava de Micaias. Por quê? Micaias, ele nunca faltava com a verdade para aquele rei, da parte do Senhor. E só tinha um profeta naquela época que falava a verdade, e ele era Micaias. Então, o rei só gostava de ouvir coisas boas. Então, aqueles 400 profetas falavam sempre a mesma coisa: o Senhor é contigo, Deus é contigo, vai que vai dar tudo certo. Mas quando chamava Micaias, e Micaias chegava de frente do rei, o rei não gostava dele, é tanto que mandou prendê-lo, para não mais profetizar com o rei. Então, o que eu quero dizer é que hoje, se naquele tempo tinham 400 homens profetizando coisas que não eram da parte do Senhor, no nosso meio hoje também tem muitos. Tem muitos falsos profetas que falam coisas que não se cumprem na vida do ser humano. Estão ali para agradar a pessoa. Não estão ali para falar a verdade de Deus. O que Deus está mandando falar. No vídeo passado eu tinha falado sobre isso. O que Deus mandar você falar, você fale o que Deus te manda. Nem que o povo sejam de semblantes obstinados ou com cara feia vão ficar para você. Amém. Você entrega o que Deus mandar. Se eles ficar de cara feia ou vir com palavras insultadoras, entenda que Jesus é contigo. Então aqueles falsos profetas, como no meio de hoje há muitos para nos enganar, fazendo os seus teatros no meio da igreja, e tem proferido que se você vir para Jesus, Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Sim, claro que Deus pode nos dar tudo isso, mas Ele está mais preocupado com a nossa salvação do que os nossos bens materiais, porque aqui nós não juntamos riquezas. A nossa riqueza está no céu, o nosso galardão está no céu. Então vem esses profetas e falam que Jesus vai dar isso, Jesus vai dar aquilo, se você der isso, Jesus vai fazer isso e aquilo, só para agradar. Nunca tem coragem de falar assim: Deus mandou te falar que se você não tomar a posição de Deus, Ele vai te matar. E se você não tomar a posição, Ele vai te levar à sepultura. São poucos. Ali só tinha um no meio de 400 homens profetizando. E diz que o espírito da mentira entrou. E Deus permitiu para que falassem para aquele rei aquelas mentiras, para que aí então chamasse Micaias e Micaias chegasse diante do rei e falasse. Veja bem que ele ainda falou que as mesmas coisas do profeta, mas aí o rei notou que ele estava fingindo. Aí mandou ele falar a verdade. E Micaias falou a verdade, que Jesus ia matá-lo se ele fosse. Mas ele, desobediente à palavra de Deus, a profecia que Deus tinha proferido ali para ele, foi. E ali matou o rei. E a palavra diz mais que colocou Micaias na prisão e mandou alimentar com pão e água. Um resumo bem rápido dessa palavra. Quantos profetas têm saído dos seus lugares e já tenham perguntado, de fazer uma pregação em um lugar, e já pergunta o pastor se tem aí uma condução boa para levá-lo, se tem uma comida boa. Claro que a pessoa não vai sair da casa dele para ir para uma igreja para comer pior do que na casa dele, claro que não. Mas tem igrejas, irmãos, que tem pessoas que estão vendendo salgadinho para colocar um pastor para levar a palavra. E tem pessoas desse tipo no nosso meio.
E Jesus não está se agradando. É tanto que Deus está levantando uma geração que vai tirar essas pessoas de cima do púlpito. Para mim, eles não estão ali em cima de um púlpito. Para eles é um palco, porque eles é um artista. São um artista. Estão querendo ganhar dinheiro através do povo de Deus. E Deus já está cansado dessas pessoas. A palavra a verdade tem que ser dita. Micaías foi alimentado com pão e água. E ele profetizava as coisas que Deus mandava. Mas não, as pessoas estão querendo enriquecer esses pastores, esses líderes que vêm com uma conversinha mansa e não quer saber de nada de Deus. Nada. Podem estar com paletó, gravata, bem vestido, mas Deus, ele conhece um homem por dentro. E ele sabe a necessidade, ele sabe o que essa pessoa está fazendo. Quer comer as melhores comidas, quer andar depois do culto de Hilux. Não! Micaías foi alimentando com pão e água, assim como Elias também foi. Então vamos fazer aquilo que Deus mandar. Aquilo que o Senhor falar para você fazer, você faça conforme Deus quer. E ele não teve medo, sem medo de errar. Falou para aquele homem, se ele fosse, morreria. E isso aconteceu. Se você pegar o capítulo 22 inteiro e ler, vê que ele morreu. Por desobediência, o que o Senhor estava falando com ele. Mas Jesus já sabia que ele ia fazer isso. Quantos profetas estão no nosso meio? A falar, a se enganar. Mas Deus conhece. Deus até usa essas pessoas. Usa. Mas a palavra diz que a árvore se conhece pelos frutos. Dá uma olhada na casa dele, como ele é com a mulher. Dá uma olhada como ele é com o filho. Se ele tem testemunho, aonde ele passa, ele deixa um bom testemunho. É isso. Tem pessoas que estão recebendo unção, mas não sabem nada de Deus. Não tem Deus no coração, não tem. Nós vejamos que Davi, ele foi ungido com 16 anos, mas ele só recebeu a coroa com 30 anos. Sabe o que é isso? Que depois dele matar o gigante, depois dele vencer todas essas batalhas, passar por vários conflitos, aí que ele recebeu a coroa. Mas tem pessoas que já querem receber essa unção agora, do homem, só a capa de fora, só por fora, essa unção. Mas Deus, ele unge a pessoa por dentro antes de nascer. Então Davi, ele recebeu aquela unção, mas foi receber a coroa dele depois dos 30 anos de idade dele. Ele teve que passar por tudo isso, pelas pelejas, mas tem gente que não quer passar pela peleja, já quer unção de pastor, já quer fazer suas agendas, quer passar pelo mundo pregando, mas não quer viver, não quer passar por aquele abatimento espiritual, não quer passar pela escassez, pela fome, pela nudez, para aí sim ter um testemunho lá na frente e falar, eu passei, mas venci com o meu Senhor Jesus Cristo, que esteve comigo em todas as lutas e não deixou o meu barco afundar. É isso. E eu creio que ao ver este vídeo, muitas pessoas serão convertidas, principalmente esses que estão em cima do púlpito. Deus vai acabar com esse tipo de pessoa. Vai desmascarar esses artistas em cima do púlpito. Esses atores cheios de teologia, querendo ser mais que os outros. E nós somos um corpo, somos todos iguais. A Bíblia fala que nós somos todos iguais. Pastor, líder, presbíteros, diáconos, somos todos iguais. Não estou aqui para defender tese de igreja nenhuma. Mas siga o bom pastor, ele sim vai te dar a condução certa para você seguir em frente. Que essa palavra possa invadir o teu ser e que você possa tomar posse dessa palavra. Seja como Micaías,
Profetize aquilo que Deus te mandar. A palavra diz: ai de quem falar que sou eu e não sou eu. Profetize o que Deus falar contigo. Busque orientação bíblica. A gente perece por não conhecer a palavra, por não conhecer as verdadeiras escrituras. E muitas pessoas estão descendo a cova sem conhecer a verdade. Seja um conhecedor da verdade, pratique mais o estudo bíblico. Vá à escola dominical. Tem pessoas que nem precisam estar na escola dominical, porque Deus o usa mesmo dentro de casa e ele começa a ser usado por Deus. Não precisa de um professor de teologia.